Olá pessoal, eu sou o professor William. Vamos então para a nossa 7ª aula e última, falando de notação científica. Problema 6. A massa do Sol é cerca de 1,99 vezes 10 elevado a 30 kg. A massa de um átomo de hidrogênio é igual a 1,67 vezes 10 elevado a menos 27 kg. Sabendo que o Sol é constituído, em sua maior parte, de hidrogênio, qual a ordem de grandeza de átomos de hidrogênio na composição do Sol? Tá? Então, ele quer que você calcule a ordem de grandeza, uma estimativa para quantos átomos de hidrogênio tem a composição do Sol. Sabendo que o Sol possui essa massa e o átomo de hidrogênio possui essa massa, tá? Então tenta fazer, em seguida vem e assiste a nossa resolução. Vamos lá? Olha só. Sabendo que a massa do Sol é igual a 1,99 vezes 10 elevado a 30 kg, devemos ter o seguinte raciocínio. Olha só. Quantas vezes a massa do átomo de hidrogênio cabe na massa do Sol? Tá? E ter esse pensamento é pensar em uma divisão, ok? Então, se a gente supor uma incógnita x que represente esse quociente, então essa incógnita x, essa letra, né, ela vai representar a quantidade de átomos na composição do Sol, ok? Ou seja, olha só, se eu dividir a massa do Sol pela massa de cada átomo de hidrogênio, o resultado disso só pode ser a quantidade de átomos de hidrogênio que possui essa massa que compõe o Sol que possui essa massa. Certo? Show de bola. Bom, se eu estou contando átomos, esse é um problema de contagem. Então eu já posso desprezar as unidades de medida, ok? Então cancela as unidades de medida. Em seguida, fazer divisão de números em notação científica é dividir o fator decimal e dividir a potência de base 10, ok? Fazendo essa divisão aqui, você vai ver que vai dar uma dízima periódica, tá? Se dá uma dízima periódica, a gente vai aproximar. Eu vou perder esse sinalzinho de igual e vou colocar um sinalzinho de aproximado, ok? E cuidado, divisão de potências de mesma base, a gente conserva a base e subtrai os expoentes, tá? Então veja só, perdeu o sinal de igual, tá? Agora é aproximado, isso aqui é aproximadamente 1,19, essa divisão de 1,99 por 1,67, ok? E agora a divisão de potências de mesma base, a gente mantém a base e subtrai os expoentes. Veja, o primeiro expoente era 30. Menos, esse menos é da operação, tá? É da propriedade de potência, olha só. Divisão de potências de mesma base, a gente conserva a base e subtrai os expoentes, tá? E esse menos 27 é o expoente do denominador aqui, tudo bem? E aí perceba que agora vai ter uma regrinha de sinal, olha só. Isso aqui na verdade é mais, tá? Então o resultado aqui vai ser 10 elevado a 57, ok? Então olha só, a gente já pode concluir, né? Portanto, 1,19, que é o nosso fator decimal, ele é menor do que a raiz de 10, que é aproximadamente 3,16. E quando isso acontece, a gente já viu na aula que fala de ordem de grandeza. A gente já pode considerar a potência de base 10 aqui, do resultado, como sendo a ordem de grandeza, tá? A estimativa melhor. Então, a estimativa de quantos átomos de hidrogênio que possui essa massa na composição do Sol é de mais ou menos 10 elevado a 57. É um número natural,
é o número 1 seguido de 57 zeros. Né? É um número bem extenso. Mas não deveria ser o contrário, né? Realmente é uma quantidade muito elevada. Bom, vamos ao próximo. Problema 7. A nossa galáxia, a Via Láctea, contém cerca de 400 bilhões de estrelas. Suponha que 0,025% dessas estrelas tenham um sistema planetário semelhante ao sistema solar. Tá? E aqui eu dou uma paradinha. Olha só. O que isso quer dizer, né? Quer dizer que no meio dessas 400 bilhões de estrelas, esse percentual em relação a esse total vai representar uma parte. Esse percentual em relação a esse total vai representar uma parte, um pedaço dessas 400 bilhões de estrelas. Tá? E essa parte, ela possuirá um sistema planetário semelhante ao sistema solar. Ou seja, possui pelo menos um planeta que abriga vida. Ok? Que nosso caso é a Terra. Tudo bem? Então, ó, nessas condições, qual é a ordem de grandeza ou a estimativa de planetas semelhantes à Terra na Via Láctea? Tá? Então, tenta fazer, em seguida vem assistir a nossa resolução. Olha só, sabendo que há ou existe, né, 400 bilhões de estrelas, então vamos transformar essa informação em notação científica. Olha, 400 bilhões é a mesma coisa que 400 vezes 1 bilhão. Ok? A palavra bilhões a gente troca por 1 bilhão. 1 bilhão é a mesma coisa que 10 elevado a 9. É 1 seguido de 9 zeros, ou seja, 10 elevado a 9. E aí transformar esse camarada em notação científica é imaginar a vírgula do 400 aqui e perceber que ela precisa deslocar 2 casas para a esquerda, de modo a deixar o 4 como fator significativo, né? Algarismo significativo. Só que movimentar casas para a esquerda com a vírgula é acrescentar unidades positivas no expoente. Então, moveu 2 casas para cá, deixando o 4 como fator decimal. E acrescentando 2 unidades na potência de base 10. Então, resposta final quer dizer o seguinte: 400 bilhões equivale a 4 vezes 10 elevado a 11 em notação científica. Perfeito? Ok, então vamos lá. Sabendo que há 4 vezes 10 elevado a 11 estrelas, e esse é o nosso total, é o nosso todo, tá? E que dessas 0,025%, esse percentual representa uma parte, né, desse total de estrelas. Mas vamos entender esse percentual, olha só. Quando você tem um percentual, que é um número seguido desse símbolo de porcento, esse número representa um número decimal. Qual? Você sempre vai pegar esse número, que acompanha o sinal de porcento, e vai dividir ele por 100, para encontrar o número decimal que esse percentual representa. Então, se eu pegar 0,025% e dividir por 100, isso aqui, eu vou encontrar esse valor, tá? Em seguida, eu vou pegar esse valor e transformar em notação científica, tá? Afinal, ele é um número muito chatinho de trabalhar na escrita decimal, tá? É um número muito pequenininho, olha só. Para transformar esse número em notação científica, o que a gente faz? Supõe, né, ou imagina um 10 elevado a 0 aqui do lado, multiplicando. E aí, olha só, para cada casa movimentada com a vírgula para a esquerda, eu vou acrescentar uma unidade negativa no expoente daquele 10 elevado a 0 imaginado aqui do lado. Ok? Então, olha só, eu tenho que movimentar 4 casas para a direita, de modo a deixar o 2 como algarismo significativo, certo? Então, eu vou acrescentar menos 4 unidades naquele 10 elevado a 0 aqui do lado, ficando então dessa forma, tá? A vírgula se move até ficar entre o 2 e o 5, criando o meu fator decimal, e o 10 elevado a 0 imaginado aqui do lado
tá? Já citado nas aulas anteriores, vai receber menos 4 unidades, ficando então a potência de base 10 dessa forma. Show? Beleza. Então esse percentual ele pode, né? E dessas 0,025% podem ter um sistema planetário semelhante ao sistema solar. Então, supondo x como a parte ou a porcentagem desse todo que está sendo representada por esse percentual, tá? E como o todo é de estrelas, a gente vai entender que essa parte, essa porcentagem também é de estrelas, tá? Só que como a pergunta aqui está querendo planeta, e a gente sabe que no sistema solar só existe um planeta que abriga vida, então barra planetas. Por quê? Para cada estrela da nossa Via Láctea nessas condições aqui, a gente vai associar pelo menos um planeta que abrigue vida. Tá? Então, contar estrelas e contar planetas aqui, nesse caso, seria a mesma coisa. Tudo bem? Ok. Então, X é o total de estrelas ou o total de planetas, tá? Que no meio desses 400 bilhões de estrelas vão abrigar vida, tá? Ou seja, 2,5 vezes 10 elevado a quarta vezes 4 vezes 10 elevado a 11. Por que essa multiplicação, professor? Bom, isso aqui é a definição de porcentagem. Olha só. Se x é a parte, a porcentagem, então a porcentagem ela é indicada, né, ou representada pelo percentual vezes o todo. Sempre assim, tá? Então, eu pegar o percentual já transformado em notação científica e multiplicar pelo total, o resultado disso é a parte, é a porcentagem. Tá bom? Então, olha só, multiplicar valores em notação científica é multiplicar os fatores decimais e as potências de base 10. Desta forma. 2,5 vezes 4, isso vai dar 10. 10 elevado a menos 4 vezes 10 elevado a 11, a gente vai conservar a base e somar os expoentes. Tudo bem? Ficando então dessa forma, olha só. 10 conserva a base e soma os expoentes. Perceba que aqui a gente vai ter de novo um produto de potências de mesma base. Esse 10 aqui é 10 elevado a 1. Então, de novo, eu posso conservar a base e somar uma unidade no expoente. Olha só. Desta forma. Tá? Conservei a base 10 e somei aquele resultado anterior, menos 4 mais 11, somei essa unidade, que é exatamente esse expoente aqui. Ok? Então, somando isso aqui, a gente vai ver que dá 8. Tá? Então, vai dar 10 elevado a 8. Portanto, a ordem de grandeza é igual a 10 elevado a 8 planetas ou estrelas. Tá? Mas a gente está associando que para cada estrela, nessas condições aqui, vai associar um planeta, pelo menos um planeta, tá? Que abrigue vida. Tudo bem? Então, existe 10 elevado a 8, que no caso são 100 milhões, de planetas. É uma estimativa que pode abrigar vida na nossa galáxia. Tudo bem? Show de bola. Olha que isso aqui é uma porcentagem muito baixa, né? Muito baixa mesmo, é quase zero. E mesmo assim a chance é muito alta de abrigar vida. 100 milhões de planeta é muito planeta. Bom, problema 8. Um livro de matemática de 1.500 páginas tem 7 centímetros de espessura. Desprezando a espessura da capa, tá? Então vamos desprezar a espessura da capa. Qual a espessura em milímetros de uma folha desse livro? Então note que aqui está em centímetros e ele está querendo alguma coisa em milímetros. Sendo assim, tem que ter uma conversão de unidade de medida. Tenta fazer, em seguida vem assistir a resolução. Vamos lá? Olha só. Um livro de matemática, a espessura dele é 7 centímetros, né? Foi pedido para desprezar a medida da capa,
ok? Então, olha só, se a gente supor, tá? Se a gente supor x como sendo a espessura de uma folha, então seria intuitivo que a gente pensasse assim, olha só. Se x é a espessura de uma folha, então se eu somar todas as espessuras de todas as folhas, até a última, eu vou obter 7 centímetros, tá? E 7 centímetros aqui convertendo para milímetro é a mesma coisa que 70 milímetros, olha só. De centímetro para milímetro eu multiplico por 10. Então, se eu tenho 7 centímetros, 7 multiplicado por 10 dá 70, tá? Então, é a mesma coisa que 70 milímetros, 7 centímetros, certo? Bom, então, supondo que x é a espessura de cada folha, então, de modo aditivo, seria x mais x mais x mais x 1.500 vezes. Por quê? Porque existem 1.500 páginas. Só que essa soma é uma soma de parcelas iguais. Então, a gente pode dizer que é uma multiplicação. Ou seja, 1.500 vezes x é igual a 70. Tudo bem? E 70 já está transformado aqui em milímetros. Tá? Então, para resolver essa equaçãozinha aqui, esse valor que multiplica o x, que é o que queremos encontrar, ele passa para o outro lado da igualdade, dividindo, uma vez que ele está multiplicando aqui. Tá? Qual é o objetivo disso? O objetivo é que conforme você pega esse valor e passe para o outro lado com a operação inversa, que no caso é a divisão, e essa letra ela fique sozinha, ela fique isolada do lado esquerdo da igualdade. Tá? Então, tudo que tiver do outro lado vai ser o valor que vai representar o número escondido por essa letra. Ou seja, 7 vezes 10, que é o 70, dividido por 1.500, representa o valor que x esconde, que no caso é a espessura da folha, tá? Supostamente indicada no início da nossa resolução. Então vamos lá, olha só. Primeira coisa, 7 vezes 10 é a mesma coisa que 7 vezes 10 elevado a 1. Beleza, sem novidade. 1.500 é a mesma coisa que 1,5 elevado vezes 10 elevado à terceira. Por quê? Olha só. Suponha aqui uma vírgula, correto? A vírgula desloca três casas para a esquerda. Tudo bem? Parando entre 1 e o 5. Tá? Fazer esse movimento é acrescentar unidades positivas, porque você está indo para a esquerda, naquela potência de base 10 imaginada aqui. A gente imagina o 10 elevado a zero, aqui do lado multiplicando, tá? Só reforçando, 10 elevado a zero é 1. Então, quando você imagina aqui o 10 elevado a zero multiplicando, então não vai alterar o valor, tudo bem? Porque multiplicado por 1 não altera o valor, tá? Então, você imagina o 10 elevado a zero, e para cada casa que a vírgula se deslocar para a esquerda, você acrescenta uma unidade positiva no expoente, tá? Ou seja, vai deslocar 3 casas, então esse expoente zero do 10 elevado a zero imaginado vai receber 3 unidades positivas, ficando assim. Tudo bem? E claro, aqueles zeros que ficam aqui do lado a gente despreza, né? Do 1.500. Show! E aí dividir potências, números em notação científica, é dividir fator decimal pelo fator decimal, potência de base 10 por potência de base 10. Tá? Dessa forma, olha só. Ok? Isso aqui vai dar uma dízima periódica, tá? Então a gente vai dizer que isso aqui é o aproximado, e isso aqui é divisão de potência de mesma base. Conserva a base e subtrai os expoentes. Então vai ficar 1 menos 3. Ok? Vai ficar 1 menos 3. Olha só. Tá? Isso aqui é uma dízima periódica, que é o resultado de 7 dividido por 1,5. E aqui conserva a base e subtrai os expoentes. 1 menos 3. O resultado disso é menos 2. Tá? E claro, isso aqui já vai estar em milímetros, porque a gente já havia transformado aqui no começo para 70. Tá? Se tivesse deixado somente o 7 aqui,
a resposta encontrada seria em centímetros, ok? Olha só, convertendo esse número aqui em notação científica para decimal, para a gente ter uma melhor ideia de qual é a espessura da folha, a gente vai perceber o seguinte, olha só, 10 elevado a menos 2 é 1/100. Se eu multiplicar esse valor por 1/100, então dá esse valor. Dá essa outra dízima periódica aqui, ó. Ok? E aí, claro, você aproxima isso. Então você conclui a resposta dessa forma. A espessura da folha é de 0,05 milímetros, aproximadamente, tá? Veja que por excesso, né, já passou do 5 aqui, ó, já é o algarismo 6. Então eu já posso aproximar esse 4 para 5, tá? Então dá 5/100 de 1 milímetro. É muito fininho, tá? Muito fininho. Ok, gente? Show. Vamos pro próximo. Problema 9. Há 500 anos, Cristóvão Colombo partiu das Ilhas Canárias e chegou às Ilhas Bahamas, após navegar cerca de 3.000 milhas náuticas durante 33 dias. Sabendo disso, determine a velocidade média em quilômetros por hora da travessia oceânica da frota de Colombo. Admita que, né, uma milha náutica é equivalente a 1 quilômetro e 852 metros, ou 1,852 quilômetros, tá? E admita que a velocidade média é encontrada por essa fração, por essa razão, tá? A distância percorrida pelo tempo transcorrido durante o deslocamento, né, dessa distância aí. Tudo bem? Então, olha só, tenta fazer, em seguida você vem aqui assistir a resolução. Vamos lá? Olha só. Se a gente supor Vm como sendo a velocidade média da travessia, tá? Por que a gente supõe isso, gente? Para não ficar escrevendo velocidade média a todo momento, tá? Vm já sintetiza isso, toda essa palavra. Então, Vm ela é dada pela seguinte expressão, olha só. Já em quilômetros por hora, tá? Ele está querendo velocidade em quilômetros por hora. Então, a distância percorrida ela tem que ser transformada em quilômetros, ok? Então, é basicamente multiplicar 3.000 por 1,852, tá? Por que que é, gente? Olha só. Uma milha náutica equivale a isso, em quilômetros. Se fosse 2, era o dobro dessa informação. Se fosse 3 milhas náuticas, seria o triplo dessa informação. Então, você percebe que quanto mais milhas náuticas, mais quilômetros eu vou ter. Essas grandezas são diretamente proporcionais, ou seja, é basicamente fazer uma multiplicação. Então, se eu tenho 3.000 milhas náuticas, basta eu multiplicar esse valor por 3.000 para encontrar quantos quilômetros essas 3.000 milhas representam. Tá? Então, aqui, ó, esse resultado aqui já vai ser a distância percorrida pela frota de Colombo em quilômetros. Show? A parte de baixo, 33 vezes 24. Da mesma forma, tá? Se eu tenho 33 dias e sei que cada dia tem 24 horas, e eu sei que a minha velocidade tem que ser em km por hora e não quilômetros por dia, então eu tenho que transformar isso em hora. E aí como que eu transformo? Olha só, um dia tem 24 horas, 2 dias vai ter 48, tá? E assim sucessivamente. Então, quanto mais dias, mais horas. De novo, uma relação de grandezas diretamente proporcionais. Então, a gente resolve com uma multiplicação, tá? O resultado disso aqui é quantas horas tem o período de 33 dias. Tudo bem? É o tempo transcorrido pelo deslocamento da frota de Colombo. Ok, então vamos lá. Olha só. Próximo passo. Transformei o número 3.000 em número em notação científica e transformei também esse número decimal em notação científica. 3.000 em notação científica é isso aqui. 1,8
852 é basicamente pôr 10 elevado a zero do lado, né? Porque já tem um algarismo significativo. 33 vezes 24 é 792, ok? Show, então multiplicar agora esses camaradas é fazer a multiplicação de 3 vezes esse valor e da potência de base 10 vezes a potência de base 10. Dessa forma, olha só, 3 vezes esse valor, potências de base 10. Transformei esse número aqui em notação científica. Era 792. Desloquei duas casas para a esquerda, então acrescentei 2 unidades na potência de base 10. Tá? Então já transformei em notação científica. Porque a próxima passagem, depois que resolver isso aqui, é dividir por esse valor. Tá? Então é necessário que ele esteja em notação científica. Tá bom? Então vamos lá, olha só. Resolve essa multiplicação. Aqui vai dar 10 elevado à terceira, afinal 10 elevado a zero é 1. Tá? Olha só. E aí esse valor é só dividir agora. Esse valor vai dividir com esse, potência de base 10 dividido por potência de base 10. Dessa forma. Ok? Então vamos lá, olha só. Esses dois valores, quando divididos, dá essa dízima periódica. Essa barrinha aqui simboliza que o 15 está repetindo infinitamente. Tá? Então, aqui deu potência 10 elevado a 1 de resultado. Por quê, gente? Olha, divisão de potências de mesma base. Conserva a base 10 e subtrai os expoentes. Olha só, 3 menos 2, 1. Ok? Show. 10 elevado a 1 é a mesma coisa que o número 10. Então, se eu multiplicar esse valor por esse 10 e transformar isso em notação decimal, a gente vai encontrar o seguinte valor. 7,0151515. É um pouquinho maior que 7, mas a gente pode considerar como aproximado 7 km por hora, como sendo a velocidade média da frota de Colombo. Ok? Show de bola. Vamos por último problema? Olha só. Duas cargas elétricas pontiformes, tá? São dois corpos elétricos que a gente vai desprezar o tamanho dele, tá? Por isso que é considerado como pontiforme. Bom, de valores iguais. Então, duas cargas elétricas de valores iguais. A Q1 igual a 6 vezes 10 elevado à oitava, a menos 8, perdão. Coulomb, tá? Que é a unidade de medida de uma carga elétrica. Então, eu tenho aqui uma partícula que está eletricamente carregada com essa carga. E eu estou chamando ela de Q1. E tem uma segunda partícula também, que está eletricamente carregada com esse valor. 2 vezes 10 elevado a menos 8 Coulomb. Tá? E estou chamando essa partícula de Q2. Então, a distância entre elas é uma distância D, 7 vezes 10 elevado a menos 2 metros, tá? No vácuo. É o ambiente em que elas estão. Tá? Então, as duas estão separadas por essa distância. Então, o magnetismo dessas duas cargas elétricas vão fazer ou elas se repulsarem ou elas se atraírem. O que indica isso? É os sinais, tá? Das cargas elétricas. Esse número aqui é um número positivo, perceba. E esse aqui também é um número positivo. Então, se eu tenho duas cargas elétricas interagindo em um sistema e as duas têm cargas positivas, então a força vai ser uma força de repulsão. Tá? Elas vão se repelir, vão se distanciar uma da outra. Se uma fosse carga negativa e a outra fosse carga positiva, então existia uma força de atração. Elas iriam se atrair. Tá? Ok, então esse problema aqui a gente vai associar a ideia de força elétrica. Quão grande é essa força de repulsão e quão grande é essa força de atração, caso fosse sinais contrários? A gente vai usar essa fórmula que será dita aqui. Bom, então considerando que a constante elástica eletrostática K, a gente costuma usar a letra K para associar essa constante, e ela sempre será igual a 9 vezes 10 elevado a nona, tá?
newtons, tá? Esse N aqui é N de newtons, metro quadrado por coulomb ao quadrado. Isso aqui é a unidade de medida dessa constante eletrostática. Esse é um número que jamais varia e você vai sempre usar na fórmula. Tá bom? Então, determine a força entre essas cargas elétricas. A força de repulsão, porque a gente já viu que as cargas são positivas. Tá? Admitindo o quê? Que a relação da força elétrica é essa aqui, ó. F igual a K, que é a nossa constante, vezes o módulo de cada uma das cargas elétricas das partículas, tá? Q1 e Q2, dividido pelo quadrado da distância entre elas, tá? Então essa é a fórmula. Esse é um problema talvez difícil para o ensino fundamental ainda, porque eles vão querer imaginar muita coisa. Mas o que está sendo pedido aqui é basicamente você transformar, né? Transforma não, você substituir. O que está sendo pedido aqui é basicamente você substituir o valor da carga elétrica das partículas carregadas, a distância e a constante eletrostática na fórmula, tá? Então, apresentar uma fórmula dessa, por exemplo, no 7º ano que você estuda valor numérico de expressões, seria normal, tá? Você explica, inicialmente ele dá uma breve introdução no conceito dessa ideia aqui de cargas eletricamente carregadas e colocaria esses valores simplesmente nas variáveis, né? Nas letras. Colocando esses valores é só fazer continha. E é isso que a gente vai fazer. Então, coloca os valores aqui, ó, respectivos. O K no lugar do K. A distância D elevada ao quadrado, cuidado, tá? Aqui. E Q1 e Q2 no Q1 e Q2 aqui. E tenta fazer, tá? Em seguida vem ver a nossa resolução. Show! Olha só. Substituindo as informações na expressão, temos, né? Olha só. 9 vezes 10 elevado a 9 é o nosso K. Então, no lugar do K, eu coloquei isso. 6 vezes 10 elevado a menos 8 é o nosso Q1. Beleza, coloquei aqui. 2 vezes 10 elevado a menos 8 também é o Q2. Só coloquei aqui. É só substituir. A parte de baixo, a distância, D vezes 10 elevado a menos 2 metros. Coloquei aqui. Importante, não pode esquecer que está ao quadrado, tá? Não pode esquecer que está ao quadrado. Ok. Fez a substituição? Maravilha. Quero mostrar para você o seguinte, olha. O que são essas letras aqui do lado? São as unidades de medida, tá? Vamos explicar. Olha só. A constante eletrostática, ela tem essa unidade de medida. Newton, metro quadrado, que vai ser esses daqui, ó, Newton por metro quadrado em cima, sobre, olha a barra, sobre C ao quadrado, que é Coulomb ao quadrado. É esse C aqui de baixo. Ok? Esse C ao quadrado aqui de cima é porque cada valor das cargas elétricas tem uma unidade C, que é o Coulomb, né? Tem essa unidade C. Então, quando eu multiplico esse valor por essas unidades ficam ao quadrado. Afinal, C vezes C seria C ao quadrado. Ok? Show. Então, esse camarada surgiu disso. Esse metro ao quadrado significa que a distância não está elevada ao quadrado aqui na fórmula. A distância está em metros. Então, por isso que está metro quadrado aqui. Ok? E aí, claro, você pode simplificar esse metro quadrado com esse de cima, esse C quadrado com o C de cima. Dessa forma. Restando apenas a letra N. Ou seja, vai ser a letra N que vai representar a unidade de medida de força. Tá? E essa letra N é Newton. Né? Newton é o cientista, o físico, que vai levar o nome na unidade de medida de força. Tudo bem? Bom, então vamos lá. Agora é só fazer continha, já que eu sei agora que a unidade de medida é Newton. Olha só. Fatores decimais vezes fatores decimais
potências de base 10 vezes potências de base 10 em cima. Embaixo é basicamente colocar esse 2 distribuído tanto para o 7 quanto para a potência de base 10. Dessa forma. Olha só. Fatores decimais, potências de base 10, distribuir o 2 ao quadrado tanto para o 7, né, o quadrado aqui tanto para o 7, quanto para o 10 elevado a menos 2. Faço essa multiplicação, faço essa potência, né, conservando a base, somando os expoentes. Aqui, aplico a propriedade que multiplica os expoentes, vai ficar 10 elevado a menos 4 aqui. E 7 elevado ao quadrado é 49, tá? Esse produto vai dar 108, dessa forma. Olha só. E aí, soma isso daqui, beleza? E aqui a gente multiplica, chegando neste valor, tá? A soma de cima, 9 mais menos 8 mais menos 7 vai dar 7. E o produto de menos 2 vezes 2 dá menos 4. De novo, é uma divisão de números em notação científica. Pega o de cima, divide por de baixo. Pega a potência de base 10 de cima, divide pela potência de base 10 de baixo. Tá? Olha só. Dessa forma. Ok? E aí, fazendo a divisão, esse valor dividido vai dar aproximadamente esse valor. Tá? Com certeza é uma dízima periódica. Então, a gente aproxima. Potência de base 10, divisão, conserva a base, subtrai os expoentes. Então, vai ficar menos 7 menos 4. Regrinha de sinal, né? Então, isso aqui, na verdade, é a mesma coisa que mais, ó. Menos 7 mais 4, então vai dar menos 3. E essa já é a força em notação científica, tá? É a força de repulsão entre essas duas partículas carregadas com esses valores positivos, tá? Transformando em notação decimal, veja que é uma força muito pequenininha, né? Muito pequena, tá? E aqui eu coloquei uma imagem para representar esse fenômeno, tá? Eu tenho aqui duas partículas e elas estão carregadas com esses valores. Os valores são positivos, então a força elétrica aqui ela é de repulsão, elas vão se afastar, tá? Aqui é a distância entre elas, tudo bem? Elas vão se afastar bem devagarzinho, porque você percebe, a força é baixa, a força de repulsão é muito pequena, mas elas vão se afastar, tudo bem? Então é isso, gente, um probleminha aqui já de nível praticamente de ensino médio, porém é basicamente substituindo a fórmula, tá? Não tem nenhuma mágica de interpretação no enunciado, é basicamente substituir na fórmula, para a gente fechar nossa aula de hoje, tá? Grande abraço para todos, tá? Espero que vocês tenham entendido aí notação científica. Caso tenha alguma dúvida, deixa nos comentários. Deixa nos comentários que a gente vai estar sanando, tá? O mais breve possível. Grande abraço e até o próximo tema e estudos aí.